bom que vocês vieram de novo, que bom que vocês estão aqui, para nós estarmos juntos, conhecendo mais, adorando mais, recebendo mais desse amor de Deus pelas nossas vidas. Que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de andar acima do natural, andar no sobrenatural. Andar no natural, as circunstâncias estão ruins, eu também estou ruim. Existem obstáculos, eu não avanço. Existem problemas, aquilo me derruba. Existem situações contrárias, ventos contrários, situações adversas, e aquilo acaba com a minha vida. E o que é andar no sobrenatural? Apesar de essas circunstâncias, essas coisas estarem acontecendo na minha vida, ou obstáculos, ou enfermidades, ou problemas, ou falta de dinheiro, nós conseguirmos avançar, nós conseguirmos prosseguir, independentemente dessa realidade, desse natural que às vezes é contrário e às vezes é ruim. E para que nós avancemos, para que nós continuemos a andar e a prosseguir, eu descobri duas coisas necessárias nas nossas vidas, né? Falando sobre fé, duas atitudes de fé: é a capacidade de ouvir e a capacidade de ver. A capacidade de ouvir e manter-se ouvindo, e a capacidade de ver e manter-se olhando, enxergando quem, ouvir quem e olhar para quem. Nós vamos aprender sobre isso. Então, antes da gente entrar nesse texto, dois fundamentos sobre fé. Então, Romanos 10, 17, olha o que diz. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que eu tenho que fazer. Ouvir da minha necessidade. Ouvir de problemas. Ouvir das minhas obras. Deus precisa ouvir as minhas obras, ouvir os meus problemas. Eu preciso ouvir o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso cumprir a lei de Moisés, eu preciso obedecer, eu preciso dizimar, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Esse texto é claro em dizer que a fé vem por ouvir as boas novas, ouvir o que Cristo fez em favor das nossas vidas. Amém? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já fazia 12 anos, eu amo aquele texto que diz, ela tendo ouvido falar da fama de Jesus. Numa outra tradução, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ou seja, ela não ouviu o que ela tinha que fazer para ser curada. Ela ouviu o que Jesus estava fazendo e curando pessoas. A fé, então, o primeiro ponto sobre ouvir está baseado no que Ele fez, no amor dEle pela sua vida, na entrega, na morte e na ressurreição dEle, em favor da minha vida e da sua vida. Amém? A fé vem pelo ouvir o que Cristo fez. E o que é a fé? Hebreus 11, verso 1, né, o texto clássico sobre fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então a fé está atrelada ao ouvir o que Cristo fez, e a fé também, ela precisa o quê? Eu estou olhando o quê? Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo os problemas, as dores, as faltas, eu estou observando as necessidades da minha vida, ou eu estou olhando aquilo que eu gostaria de ver, baseado no que eu ouvi de Cristo, que Ele pode realizar na minha vida? Está entendendo? Ver o que não é visto naturalmente. O que é visto naturalmente não é fé, é realidade, e às vezes é uma realidade negativa, às vezes é uma realidade contrária. Então a fé aqui está sendo descrita como que é a certeza daquilo que você vai receber, mas vai receber por causa do quê? Por causa daquilo que Cristo fez, e você se tornou não um merecedor, mas você se tornou um herdeiro de Deus. Baseado no que você fez? Não, baseado no que Jesus fez. A fé tem a ver sempre tem a ver com o que Cristo fez, não tem a ver com o que nós fazemos. Amém? Mateus capítulo 14, vamos nesse texto aqui, só antes de entrar nesse texto, qual que é? Jesus, tinha acontecido que a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pega os discípulos e fala, olha, atravessa o lago da Galileia, e eu vou lá no monte orar, vou passar um tempo com meu pai, depois a gente encontra. E nessa travessia, o que aconteceu? Veio uma tempestade muito grande,
E aí quando veio essa tempestade, os discípulos ficaram todos apavorados, acharam que era até um fantasma. Jesus vem andando sobre as águas, se posiciona na frente deles e fala: ei, menos, eu estou aqui, não temais, tem de bom ânimo. E quando ele fala isso, olha o que Pedro diz: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: não tem problema nenhum, você quer andar igual eu, você quer andar no sobrenatural? Sim, então vem. O convite de Jesus para Pedro vem, o convite de Jesus para mim e para você, então vamos andar diferente. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurando-o, e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim ambos entraram no barco e cessou o vento. Pedro vê aquela situação e fala assim: eu quero andar diferente também. Ele falou: não tem problema, eu estou te chamando para andar diferente mesmo. O natural é afundar. E o que é o sobrenatural? Andar sobre as águas, sem afundar. E é interessante que Pedro, ele desce do barco e ele começa a ir em direção a Jesus. Quando a Bíblia diz ir em direção a Jesus, ela está falando o quê? Ele ouviu uma palavra, o vem. E agora ele começa a olhar para Jesus, e ele vai andando em direção a Jesus. E ele vai prevalecendo sobre as águas. Ele vai andando sobre as águas. Ele vai andando acima do natural, sobre o natural. E aí no versículo diz assim: reparando, porém, na força do vento, ele começou a ter medo. Ou seja, ele tinha ouvido, ele estava olhando, mas depois ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para quem? Para as circunstâncias. O que isso nos ensina? Às vezes nós começamos bem, e de repente as circunstâncias, elas continuam do mesmo jeito. Pedro estava prevalecendo, mas sei lá, 3, 4, 5, 10 passos depois, ele parou de olhar para Jesus, e ele começou a olhar para o natural. Às vezes nós fazemos isso, nós nos sabotamos, nós começamos bem, mas aí de repente, mas não é possível, isso daqui não está certo, isso daqui não está dando certo, as coisas não estão acontecendo. Quando Jesus diz: por que você duvidou? Para mim, sabe o que é dúvida para Jesus? Por que você parou de olhar para mim, cara? Por que você parou de reparar em mim e começou a reparar no natural? Por que, Marcelo, que você... Tem um texto que Paulo fala: vocês estavam correndo bem, quem que impediu vocês de continuarem a correr? Por que você parou de olhar para mim? Por que você começou a reparar no natural, nas circunstâncias? Você entende os dois aspectos da fé? Os dois aspectos que vão nos levar a caminhar sobre o natural? Ouvir, vem. E ele começou a andar olhando para Jesus, e de repente o trem bagunçou. Às vezes, que eu volto a dizer, a gente começa bem, mas aí as circunstâncias, às vezes a princípio não mudam. A gente sai de um culto hoje animado, agora sim, aleluia, glória a Deus. Aí começa na segunda-feira andando sobre o natural. As situações adversas não mudaram, os obstáculos ainda não foram removidos, a cura às vezes não aconteceu ainda, a situação profissional e financeira não mudou. E aí a gente começa na segunda, ok, na terça, ok, e na quarta, será que nós já esquecemos de Jesus? Porque nós vamos ver um outro texto aqui muito bacana a respeito disso. Olhando fixamente em Jesus, tendo na mente o que ele foi capaz de fazer em favor da minha vida. Quando ele olha, ele para de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E aí vem o amor de Deus se manifestando de novo, né? Jesus, dá uma força que o trem zangou. Pedro, vem para cá. E ele fala: Pedro, por que você duvidou? Por que você parou de olhar para mim? Então é um ponto muito importante para eu e você aprendermos hoje. Quando eu e você paramos de reparar em Jesus e começamos a reparar nas circunstâncias, pode ou sempre nós iremos afundar. Primeira coisa para aprender: ouvir o vem e manter-se na direção olhando para Jesus. Amém? Outro texto, Hebreus 12, olha que interessante isso daqui também.
Hebreus 12, verso 1 a 3 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando para quê? Olhando para quem? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto, eu adoro esse versículo. Marcelo, não repare nas circunstâncias, repare profundamente, medite profundamente, reflita profundamente sobre ele, sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que você não afunde, para que você não canse, para que você não fique fatigado, tampouco desanimado. Vamos voltar lá para aquele texto. Jesus aparece, ele estava o quê? Triste, desanimado, sem esperança. Jesus fala: ei, eu estou aqui, então se eu estiver aqui, fique animado e vamos andar, não tenha medo, e vamos caminhar, e vamos para frente. Pedro no início estava dando certo, como na minha vida e na sua vida. Eu não estou aqui para falar que, pastor, você já afundou? Rapaz, já tomei muita água, espiritualmente falando, já afundei várias vezes, mas eu tenho procurado aprender, já tem um tempinho que eu tenho procurado aprender e colocar isso em prática na minha vida, essa prática, essa vida espiritual ativa. Eu não quero ser daqueles que deixa a vida me levar. Sabe aquelas pessoas que tudo que está esquisito, está estranho, está oposto, e assim, não, mas se não fosse da vontade de Deus, eu estaria vivendo diferente. Sabe o cristão apático, o cristão passivo, o cristão que aceita um monte de coisa errada na vida dele, achando que é Deus quem está lançando ou permitindo que isso aconteça na vida dele, e por ele ter esse entendimento errado de que, não, porque se Deus quisesse que eu vivesse diferente, Ele mesmo faria todas as coisas. Ei, Ele já fez todas as coisas. Ele não vai fazer todas as coisas, porque Ele já fez todas as coisas. E agora Ele está falando: Marcelo, eis aí vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, sem que nada absolutamente vos cause dano ou prejuízo. Até quando, Marcelo, você vai viver nessa condição apática, passiva, aceitando, assim, de uma forma até espiritual, que coisas ruins vêm da minha mão sobre a tua vida? Achar que se eu quisesse que você vivesse diferente, eu moveria os céus e a terra e faria com que você vivesse diferente. Marcelo, eu já movi céus e terra para que você viva diferente. A questão é o seguinte: o que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido dele, ou eu tenho ouvido do que ele já fez, ou eu tenho ouvido do que eu tenho que fazer para cumprir mandamentos, para então aí sim ser aceito diante de Deus? Isso era o Antigo Testamento. No Novo Testamento, tudo já está pronto, tudo já foi realizado, tudo já foi consumado. Marcelo, agora use o meu nome, a minha autoridade, todas as ferramentas, as estratégias que eu já conquistei, já te dei. Por isso que você é mais do que vencedor, porque eu sou o vencedor. Eu ralei, eu fui para a cruz, eu morri, eu ressuscitei, agora eu estou te dando tudo isso literalmente de graça. Por isso que você é mais do que vencedor, porque Ele é o vencedor, foi Ele quem batalhou, foi Ele quem fez todas as coisas, e agora eu recebo de graça, literalmente de graça. Não teve preço para mim, mas não é porque não tem preço que não tenha valor. E aí, quando não temos esse entendimento correto, achamos que as coisas ruins são da vontade do Senhor, que andar de uma forma natural, sempre ralando, sempre perdendo, sempre obstáculos nos impedindo de prosseguir, ou situações nos limitando, não, isso daí é de Deus, isso daí veio de Deus, e enfermidade é de Deus, e problema é de Deus, e tudo é de Deus. Ei, isso não é fé. A fé vem por ouvir aquilo que Ele fez, e Ele não fez isso. Refletir profundamente, medite profundamente,
Passe tempo, gaste tempo, invista tempo para que você descubra profundamente o que Ele fez, o que Ele foi capaz de fazer em favor da sua vida, Marcelo. Passe tempo comigo, fique sozinho comigo, invista tempo para conhecer o que eu fiz por você, e aí você vai começar a ouvir o que Ele fez, e aí você vai começar a olhar para Ele. Os problemas, eles continuam, e se não tem hoje, vão aparecer amanhã, porque esse corpo não nasceu de novo, porque esse mundo foi criado por Deus, mas quem governa esse mundo é o diabo. E aí quando eu descubro o que Ele fez, que eu reflito profundamente sobre o que Ele fez, e Ele me deu gratuitamente, a minha fé começa a brotar, a minha fé começa a nascer, e eu começo agora a olhar para Ele. Mas as circunstâncias pode ser que no princípio elas não mudem. Por isso é necessário a perseverança de manter os olhos fixos nele, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo. Então nós estamos do versículo 3, nós fomos para o 2, e do 2 para cima nós conseguimos o quê? Desembaraçarmos-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Quando eu consigo ouvir, quando eu passo tempo ouvindo, pastor, o que é passar tempo ouvindo sobre Jesus? Leia os evangelhos, leia as cartas do apóstolo Paulo. O que Jesus foi capaz de fazer para mim? Já vou fazer aqui o spoiler, a propaganda da nossa próxima série, meu irmão. Pensa, eu tô deslumbrado com o meu Senhor. Semana que vem nós vamos começar uma vinheta nova, uma abertura nova do céu também. E aí ali está escrito assim, Emanuel, Deus conosco. Quando eu li naquela vinheta isso, o Espírito Santo ele encheu meu coração e falou assim: o que significa Emanuel? O que significa Deus ser ou estar com você, com as pessoas? E eu comecei isso, aquilo, rapaz, eu imagino, eu passei 2 dias, a cabeça fervilhando. Em 2 dias Deus me deu deve ter umas 45 pregações, em 2 dias. Sobre o que significa Deus ser com você. O que significa Jesus estar conosco? Mais ou menos, se Deus está conosco, por que eu estou passando por isso? Se Deus é conosco, isso e aquilo. Gente, a partir de domingo que vem, pensa numa jornada que nós vamos começar, nós vamos virar o ano, e eu tenho certeza que nós teremos experiências fantásticas com o Senhor. Nós experimentaremos e veremos milagres maravilhosos para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos experimentar coisas maravilhosas, amém? Vamos experimentar milagres, vamos experimentar situações, interferências, intervenções fantásticas do Senhor. Sempre vai ser assim, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que prospera, o Jesus que voltará, o Jesus que intercede, o Jesus, o Jesus, foram 23, sendo que cada texto desse tem 2 ou 3, e tem uns que tem até 4, o Jesus que cura, eu tive que separar ali a princípio só uns 3 ou 4 textos, mas eu tenho certeza que o final, então nós vamos aquecer os motores nesse final de ano. Aliás, hoje nós já estamos aquecendo para esse novo ano. Esse novo ano que não é simplesmente o ano de 2021. É um ano espiritual para nós que estamos começando. Amém? É um ano de experiências novas com Cristo que nós estamos começando. Porque o que voltará está voltando. E eu tenho certeza que Ele deseja que você e eu experimentemos coisas fantásticas de quem Ele é para esse tempo nessa terra ainda. Amém? Quando nós entendemos isso, refletimos, passamos tempo ouvindo o que Ele fez, o que Ele foi capaz de fazer. Coloca para mim, Letícia, acho que é Romanos 8,32. Olha esse texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Esse texto está falando, sabe o quê? Você que é pai, você que é mãe, você não poupa o seu filho? Você não gostaria de poupar mais ainda o seu filho? Poupar de quê? De tristezas, de desilusões, de fracassos, de vontades. Você não gostaria de fazer isso? Ele que tinha todo o poder para fazer isso, ele não fez. Foram duas atitudes, atitude ativa, não foram atitudes passivas. O pai não só não poupa, como o pai entrega. Marcelo, e você vai viver de que jeito? Achando que coisas ruins procedem de mim? Achando que é normal viver, sabe, ralado, sofrendo com tudo que está ruim, porque isso é da vontade do Senhor? Não é, meu irmão. Eu tenho certeza que nesse mundo passaremos por situações difíceis. Nesse mundo sofreremos tribulações e aflições, mas ele continua nesse mesmo texto dizendo: mas tem de bom ânimo, cara, porque eu venci o mundo. E lá no final João fala: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Ou fé em quem? A fé vem pelo ouvir o que ele fez. E o que nós temos ouvido? E para quem que nós estamos olhando? Estamos olhando fixamente para o autor da nossa fé, ou estamos olhando fixamente para as nossas necessidades? Porque senão ele fica: Deus, mas olha como é que a minha vida está. Ele está falando assim: eu também já vi, moço, faz tempo que eu já vi. Foi exatamente por causa dessa tua necessidade que eu vim, para que você não tenha necessidade. Você entende do que Deus, o que Ele quer, do chamado, do convite dele para Pedro? Vem andar diferente. Marcelo, vamos andar diferente. Igreja, meus filhos, minhas filhas, vamos andar diferente, porque o preço já foi pago. E se nós não usarmos no bom sentido, se nós não desfrutarmos do que Ele fez, é mais ou menos assim: o que eu posso fazer? Teve um dia que Jesus chega para os discípulos, eles estão com um problema ali, que tem uma pessoa que está endemoniada, e o pai fala: rapaz, mas teus discípulos não estão dando conta de libertar meu filho. Jesus chega e fala assim: por que vocês são tímidos ou covardes, de pequena fé? Até quando que você vai sofrer? Ou seja, ei, Marcelo, até quando? Pelo menos ouse. Amém? Eu gosto de Pedro. Pedro afundou, mas pelo menos ele ousou andar diferente. Se Pedro não tivesse dado os seus, talvez, 3, 4, 5 passos, esse texto que nós estamos aprendendo hoje, e que vai nos levar, em nome de Jesus, a andar diferente, esse texto não teria sido escrito na palavra de Deus, mas porque teve um dos discípulos que ousou andar diferente, esse texto está escrito. A questão é: quem somos nós? Dos 12 discípulos, nós somos os 11 que ficaram dentro do barco? Ou nós somos o Pedrão, que afundou? Sim, mas que ele andou. Amém? Então eu estou te convidando o quê? Sai do barco, meu irmão. Põe o pé para fora. Mas, pastor, e se eu orar e não acontecer? Mas eu tenho uma certeza, que se você orar não vai acontecer nada. Se você não orar, não vai acontecer nada. Você corre o risco de orar e as coisas começarem a acontecer. Eu gosto muito dos 3 hebreus, que quando eles, lá o Daniel 3, que quando, vocês não vão dobrar diante da estátua de Nabucodonosor? Vamos não. Mas aí, se vocês não dobrarem, vocês vão ser lançados para dentro da fornalha ardente de fogo. Ele falou: ok. Eu vou te falar uma coisa: o Deus que nós servimos, Nabucodonosor, ele é capaz de nos livrar, tanto da fornalha quanto das tuas mãos. Se ele vai nos livrar ou não, eu não tenho certeza, mas uma certeza eu tenho: eu não vou me dobrar diante da tua imagem. Eles correram o risco. Deu certo, não deu não? O 4º homem estava dentro da fornalha. Às vezes queremos andar no sobrenatural, mas nós não saímos do barco. Queremos experimentar a presença do 4º homem,
o Filho de Deus, mas nós não entramos nas fornalhas acesas. Eu não vou nesse trem não, moço, eu não vou aceitar isso não, eu isso, eu aquilo. Ei, fique do lado do Senhor, fique do lado da palavra. Vou usar nesse contexto, se vai dar certo ou não, ok, mas eu vou ficar do lado da palavra. Só que eu tenho escutado, eu tenho visto, eu tenho lido, eu tenho meditado, refletido profundamente que a turma que enfiou a cara deu certo. Eles tiveram experiências com Deus, impuseram as mãos e pessoas foram curadas e transformadas, andaram sobre as águas. Tiveram uns, vou além, tiveram uns que morreram, mas foram para o céu. Moço, eu vou ficar do lado dele, eu não vou ficar contra ele. Eu posso até não entender algumas coisas, mas eu só entendo uma coisa: Deus é bom. Mas se ele fosse bom, ele faria isso, faria aquilo. Meu irmão, eu não sei. Deus é bom. Eu corro o risco de experimentar da bondade dele na minha vida, mas se eu ficar do lado contrário, eu não corro risco nenhum de experimentar da bondade dele. Eu tenho a certeza de que as coisas vão dar errado na minha vida. Sabe aquela velha história do: você tem certeza que existe um céu? Você tem certeza que você vai para o céu? Tá, vamos numa conversa natural. Vamos supor que eu acreditando que exista céu, eu acreditando que existe eternidade, eu acreditando que Cristo veio nessa terra como Filho de Deus, morreu pelos meus pecados, foi ressuscitado para a minha completa justificação, eu acredito, eu declaro com a minha boca, eu me batizo, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí chega um dia na minha vida que eu morro. Aí eu morro com a expectativa ou a esperança de que existe um céu. E aí na hora que eu abro o olho, eu já nem abro o olho mais, porque não tem céu, não tem eternidade, a vida foi só essa mesmo. A pergunta que se faz e precisa de resposta é o quê? O que eu perdi? Se eu recebi Cristo, acreditei nessa palavra, procurei andar segundo essa verdade, e morri nessa verdade, não existe céu, o que eu perdi? Agora vamos ao contrário. Eu não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, não acredito em eternidade, não acredito em nada. O inferno é aqui na terra, cada um paga o que tiver que pagar aqui, e por aí vai. Eu vou viver a minha vida desse jeito. Ou fazendo bem simplesmente porque eu sou uma pessoa, fui bem criado, ou dando meus jeitinho brasileiro aí, porque eu quero me dar bem, e eu passo a perna, e eu faço porque eu não acredito em nada. Não acredito em eternidade, não acredito em nada disso. Ok, e aí o cara que morreu sem acreditar, ele descobre que existe céu, que Jesus realmente era o Filho de Deus, e que ele não aceitou esse favor, esse presente, essa graça sobre a vida dele. E existe não só céu, mas existe também um inferno. E por ele não ter recebido Cristo, não é porque ele foi bom ou ruim, por ele não ter recebido Cristo, ele não vai para o céu, mas vai para o inferno. Quem que perdeu? Eu não vou entrar na fornalha acesa, mas se você não entrar, você morre. Mas e se eu entrar? Se eu entrar e morrer, aleluia, vou para o céu. E se não tiver céu? Perdi nada. Mas e se eu não agora, e se eu entrar e existir Deus, eu terei uma experiência gloriosa com o meu Senhor. Eu vou ficar dentro do barco, não vou sair não. Vida acomodada, jeitinho, tudo arrumadinho, beleza. Mas e se eu ousar e pôr o pé para fora do barco e falar: eu quero andar diferente, eu vou ouvir sobre Jesus, eu tenho ouvido sobre Ele, eu vou começar a declarar, vou começar a confessar, vou começar a orar por mim, orar por pessoas. Eu corro um grande risco de ter experiências maravilhosas com o Senhor. A questão é: quem somos nós? Os que vão ficar de fora da fornalha? Os 3 que entraram? Somos dos 12, somos os 11 que ficaram dentro do barco? Ou somos um Pedro da vida que falou: cara, eu vou cair para dentro, eu vou fazer esse trem. É de verdade? Então eu vou fazer diferente. E o que é fazer diferente? A partir de hoje, a partir de amanhã,
A fé vem pelo ouvir. Eu tenho ouvido, o pastor tem falado, eu vou acreditar no que aquele rapaz falou. E quando eu acredito, eu começo a falar. E quando eu começo a falar, eu começo a andar diferente. Quando eu começo a andar diferente, coisas diferentes começam a acontecer. Albert Einstein, que já ouvi dizer que ele era um crente, um cristão, tem uma frase célebre dele, muito bacana, que diz que ele era, né, taxado de louco, né, pelo jeitão dele. Falava assim: louco é uma pessoa que faz a mesma coisa todos os dias esperando resultados diferentes. Louco é uma pessoa que faz as mesmas coisas todos os dias esperando resultado diferente. Quem sou eu? Eu estou fazendo as mesmas coisas todos os dias e achando que uma hora vai dar certo por um acaso? Ou eu tenho feito coisas diferentes, falado diferente, olhado diferente, ouvido diferente, agido diferente em conformidade com a palavra, porque isso é fé, e aí posso esperar coisas diferentes? Deus um dia falou para Abraão. Quem que era Abraão? Romanos capítulo 4, verso 18, olha o que diz. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que essa daqui era o natural dele, a realidade dele. Ele reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara, sua esposa, não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé fazia igual a irmã Nísia, se fortalecia, dando glória, glória e glória a Deus, estando que absolutamente convicto. Eu gosto dessas duas palavras juntas, absolutamente, sem dúvida alguma, convicto com toda certeza de que Deus, de que Jesus, de que a palavra, de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Viu como é que pratica direitinho? E o que significa dar glória a Deus? Apesar de estar vivendo em situações desfavoráveis, eu continuo dando glória a Deus, não pelas circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Eu mantenho os meus olhos fixos no Senhor, mas as coisas não estão acontecendo ainda não estão acontecendo. Mas você tem certeza que vai acontecer? Eu tenho uma grande expectativa de que vai acontecer. Por quê? Porque está escrito e ponto, e isso para mim basta. Ele é poderoso para me livrar da fornalha e das tuas mãos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que eu peço ou penso. E se eu não pedir, se eu não falar, se eu não pensar, ele vai fazer além do quê? Além do nada? 0 vezes 0 é 0. Deus tem um agente multiplicador, Ele tem 1 milhão para produzir quanto na minha vida? 0? 1 milhão vezes 0 é 0. Agora, uma fé com 1 milhão, um sonho, um projeto de Deus, uma palavra de Deus, com o fator multiplicativo de Deus, vai sempre aumentando, infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando às vezes eu paro, eu caminho um pouco, eu falo: Deus, que trem que é esse? Que tamanho que é esse? Eu não sei você, meu irmão, mas eu sou uma pessoa, penso uma moeda, de um lado eu sou totalmente satisfeito e grato a Deus, mas o outro lado da moeda, eu sou completamente sedento e faminto por mais de Deus. Não é mais de mim, não é mais simplesmente para mim, é ter mais experiências com o Senhor. Se existe algo na minha vida que eu tenho pânico, pavor, chama-se religiosidade, chama-se comodismo ou conformismo. Do jeito que tá bom. Quem disse?
do jeito que tá bom, então pode ficar melhor. E quando ficar melhor, pode se tornar ótimo. Quando ficar ótimo, pode se tornar excelente. Quando ficar excelente, pode ficar perfeito. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é apta para produzir a 30 e a 60 e a 100. Deus está nos chamando que vamos andar diferente, vamos fazer diferente, vamos experimentar coisas diferentes, mas os prognósticos, pastor, são todos desfavoráveis. Ok, você tem uma escolha: ficar dentro do barco ou se aventurar nessa caminhada esquisita aí, ficar fora da fornalha ou enfiar a cara lá dentro e falar, então vamos embora. Pastor Sérgio tinha uma expressão: vou arrebentar a tampa da caixa e vamos embora. O que vai dar? Eu não sei. Eu sei que se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. E se eu fizer, eu corro o risco de ter uma experiência fantástica. Ô Pedro, você quer ter uma experiência, mas vai dar certo? Ué, põe o pé para fora e vamos ver. Ué. Tem um texto, acho que é lá em Josué. Ele fala assim, Deus fala para Josué: assim que a planta dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor pousar sobre o rio, as águas serão cortadas. É mais ou menos assim: chegaram até na margem, uai, mas a água não parou, o rio continua correndo. Mas vocês molharam o pé? Então molhe o pé. Se você molhar o pé, se você acreditar em mim, Abraão, ele não duvidou, mas ele continuou crendo que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Você acredita em mim? Acredito. Isso é fé. Você tem ouvido a meu respeito? Tenho. Isso é fé. Você vai ter uma atitude: fé sem obras é morta. Ali não é uma fé, ali não é a competição entre fé e obras. Ali está falando que a fé, ela te leva a ter atitude. Você acredita que se você colocar a planta dos seus pés no Rio Jordão, elas vão parar? Acredito. Então entra para você ver. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes eles entraram, parou, fez uma coluna daqui e daqui, e o povo de Israel atravessou. Lá na frente fala que deram um tipo até de batismo, igual o Rio Jordão, o Mar Vermelho. Acreditou. Eles passaram com o pé enxuto. Mas e se não tivesse molhado a planta dos pés? Estariam lá até hoje, molhado. Meu irmão, eu imagino que Deus está voltando. Eu imagino que as circunstâncias desse mundo natural e terreno estão mostrando que Jesus, a volta de Jesus para arrebatar a igreja, para nos levar, isso não vai demorar muito, mas eu creio que nesse último tempo Ele vai qual que é a expressão talvez? Ele vai oferecer mais dele. Ele vai disponibilizar mais dele. Para quem, pastor? Para os crentes. Crente é aquele que vem na igreja todo domingo? Nem sempre. Crente é aquele que crê em Jesus de verdade, que apesar das circunstâncias, dos prognósticos serem desfavoráveis, eu continuo crendo. Apesar das coisas as notícias serem ruins, eu continuo ouvindo do Senhor. Apesar dos meus olhos estarem enxergando obstáculos e problemas, eu continuo enxergando o Senhor. Eu não vou ficar reparando em ventos, em ondas contrárias. Eu vou ficar reparando no Senhor. Eu vou investir meu tempo para ouvir do Senhor, para olhar pro Senhor, para refletir profundamente o que Ele foi capaz de fazer em favor da minha vida. Se Ele foi capaz de fazer isso na minha vida, o Deus que é um Deus Pai, que entrega o seu Filho, que poderia poupá-lo, não o poupa, e além de não poupá-lo, o entrega. Pensa você como pai e como mãe, não poupar o seu filho e ainda ter a atitude de entregá-lo, colocá-lo na cruz. Você está doido, moço? Por causa de quem? Por causa de mim? Por causa de você? Será que nós temos o direito de duvidar do amor de Deus para conosco? Romanos 5,8 diz: porque Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
Um Deus que justifica não é o bom, não é o correto, Ele justifica o ímpio, Ele torna o ímpio justo, Ele torna o pecador filho, Ele torna a criatura filho. Isso é ouvir de Jesus. Porque na hora que as circunstâncias gritarem contra nós, falando: ei, eu continuo aqui, viu? O negócio não mudou ainda não. Você pega e fala assim: o quê? Eu vou ouvir as circunstâncias, eu vou olhar para as circunstâncias, ou eu vou ouvir o que Ele fez em favor da minha vida? Eu vou olhar para quem? Para o problema, ou eu vou olhar para a solução? Um negócio prático e bem atual. Tem gente, quando recebe um diagnóstico médico, primeira coisa, deixa eu ir no doutor Google, descobrir tudo a respeito da doença. Saber a respeito da doença não vai te curar, não vai melhorar a sua vida. Mas se você ousar refletir profundamente, olhar fixamente, ouvir atentamente o que Ele fez por você, de repente a doença que era desse tamanho vai diminuindo, 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 e você corre, vou dizer de novo a expressão, você corre o risco de ter uma experiência fantástica com o Senhor, de contar milagres, contar testemunhos. Você quer o quê? Você quer ouvir de testemunho ou você quer contar testemunho? Você quer ouvir o que Paulo fez, o que Pedro fez, ou você quer contar para as pessoas, para os seus amigos, familiares, o que ele tem feito por você? Deus, por que você não faz na minha vida? Porque eu já fiz, agora está na hora de você fazer. Fazer o quê? Ouvir o que Ele fez, olhar para Ele e andar e percorrer essa caminhada, essa corrida que foi proposta. Existirão problemas? Sim. Obstáculos e dificuldades? Sem dúvida alguma. Agora, sem dúvida alguma, teremos experiências com o Senhor. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quão grande é o nosso Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na vida. A Bíblia diz que Deus fazia milagres e maravilhas através das mãos dos apóstolos. Falamos hoje de um Pedro que andou sobre as águas. Falamos de três hebreus que entraram numa fornalha sobremodo acesa, como diz a Bíblia, e lá dentro tinha o quarto homem. Eles saíram de lá, eles entraram atados, e lá dentro mesmo estavam livres e soltos, e quando eles saíram não tinha nem cheiro de fumaça na roupa nem no chapéu deles. Falando de um Abraão, um Abraão que tinha 100 anos, quando Deus falou com ele com 75 anos, a mulher com 65, estéril. E é bacana a história de Abraão, porque ele deu umas mancadas com Deus, ele pisou na bola, como eu já pisei também, como você também já pisou, mas a promessa de Deus permaneceu sempre sobre a vida dele. Ele errou, eu já errei muitas vezes, entre aspas, nesse contexto, e daí? O amor de Deus permanece o mesmo, a promessa do Senhor ainda está de pé, ela é válida, ela não perde a validade. Aleluia. A promessa do Senhor, ela não perde a validade. A palavra do Senhor, ela não perde a validade. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não perderão a sua validade. As minhas palavras não vão passar. Grandes coisas o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez: quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver
Jesus, você que deseja contar e cantar as maravilhas do Senhor, tem um salmo que Davi fala sobre isso. Eu contarei e eu cantarei as maravilhas do meu Deus. Você que deseja contar e cantar as maravilhas do teu Deus, como Davi disse, o meu socorro vem do meu Senhor, do meu Deus que criou os céus e a terra. Sobre a tua vida, eu declaro uma convicção, uma certeza, uma capacidade, uma perseverança, uma tolerância para continuar, prosseguir e avançar, ouvindo e olhando fixamente no autor e consumador da tua fé. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, você que deseja contar as maravilhas do teu Deus, você que deseja engrandecer Deus através da tua vida, você que deseja ter experiências maravilhosas com o teu Deus e contar para as pessoas o que o teu Deus fez, o que o teu Deus é capaz de fazer, que Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre a tua vida. Eu declaro essa verdade, essa capacidade de suportar, em nome de Jesus, continuar andando sobre as águas, continuar prosseguindo até o final, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus o Cristo, sobre a tua vida, essa unção, essa capacidade de avançar, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Nós somos esses que avançam, e nada será capaz de deter o seu avanço, em o nome de Jesus. Deus está do teu lado para avançar, Deus está do teu lado para prosseguir, Deus está do teu lado para suportar ventos e correntezas adversas. Sobre a sua vida existe o nome do Senhor, existe a unção do Senhor, existe a autoridade do Senhor sobre a tua vida para avançar em o nome de Jesus, avançar em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, avançando, como diz a palavra, até ser dia perfeito, de glória em glória, até ser dia perfeito, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, e amém, e amém. Continue ouvindo. Ouvir vai ser o seu alimento, vai ser o seu combustível, porque é normal que a princípio não deu certo, não está dando certo. Normal é não dar certo, anormal é dar certo, natural é não dar certo, sobrenatural é dar certo. Que sejamos ousados, que sejamos intrépidos, que sejamos cristãos e cristãs ousados e intrépidos no Senhor. Tem 2 versículos em 2 salmos que dizem: com Deus ou em Deus faremos proezas. Eu amo isso. O que é proeza? Proeza é algo extraordinário, é acima do normal, do natural. Fulano fez uma proeza, ou seja, proeza você não vê a qualquer lugar, ou em qualquer lugar, ou qualquer tempo. Proeza é algo extraordinário. E esse texto diz que em Deus ou com Deus faremos proezas.
Nós queremos experimentar proezas do Senhor, amém? E nós experimentaremos milagres e maravilhas do Senhor, para a honra e para a glória exclusiva do Senhor, amém? Glória a Deus. Você que deseja contribuir, investir no reino, dizimar, ofertar, semear, contribua com alegria, com prazer em fazer para Deus, em nome de Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então declare quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O Senhor é grande, e o que o Senhor fez por nós é enorme, e nós experimentaremos sim, Pai, da Tua grandeza nessa terra, experimentaremos de maravilhas do Senhor nessa terra, e teremos todo o cuidado de reconhecer que foi o Senhor quem fez. Em nome de Jesus, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, sobre essa igreja, que a prosperidade e a riqueza do Senhor sejam abundantes, que sejamos alcançados por milagres, bênçãos e maravilhas financeiras, riquezas do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, abre aí, ó, tem uma turma aqui. Legal. Abraços e beijos para minha turma aqui, tirando as figurinhas já carimbadas. Tem um pessoal aqui de São Mateus no Espírito Santo, Marlene Santos, Marilene Mila de São Paulo, Keline e Roberta em Escada, em Pernambuco, olha que bacana. Lucas, Juliana e as meninas lá em Newark, nos Estados Unidos, sempre estão juntos conosco. Rosilene Gonçalves de Lisboa, Portugal, glória a Deus pela sua vida. Lilinha, minha prima, diretamente da cidade importada internacional de Poço Fundo. Eita, quem que aguenta? Está curada, viu, bênção? Em nome de Jesus, não vai acontecer nada com você, é em nome de Jesus. Anderson Silva de Santarém, no Pará. Vera Gomes de São Paulo, Maria Lima de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui está falando que a mãe do Lucas, que está em Newark, ela mora aqui em Poça e também está assistindo junto com o filho, cada um no seu país, mas todo mundo junto e misturado no Senhor, amém? Glória a Deus. Semana que vem vamos começar uma jornada sobre Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós. Eu tenho certeza que nós teremos um ano. O ano de 2021 já começou hoje, amém? O ano de 2021 será maravilhoso. Tudo que o diabo aprontou nesse ano, tudo que o diabo fez nesse ano, o ano que vem está enroscado. Em nome de Jesus será um ano sobrenatural, um ano fantástico, um ano de milagres. A Bíblia diz, José ele pega e fala assim: tudo que vocês intentaram, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. O ano que vem será bênçãos dobradas sobre tudo que nós passamos esse ano, em o nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos declarar juntos? Em nome de Jesus, eu confesso
que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Aleluia, glória a Deus. Neuza de Nova Resende. E quem quiser, Neuza de Nova Resende, que Deus continue abençoando sua vida. Essa semana agora nós vamos disponibilizar, eu vou levar as camisetas aqui na estamparia aqui do lado, para fazer. Então se você quiser, as camisetas coloridas das montanhas, das 7 montanhas, se você quiser, vai custar R$15, isso, aqui ó, cada camiseta de uma cor, representando a sua esfera, a sua montanha. Eu gosto, mas eu estou mais voltado, pastor, para a família, então a camiseta, acho que é a laranja, a minha mais é mídia, então é a cor tal. Então você que participou, lá atrás, onde está escrito Jesus, onde está Jesus, está minha esposa, amém? Vai ficar colado lá. Então você coloca você dá o seu nome lá, por favor. E essa semana a gente já vai fazer, então deve demorar umas 2 semanas. Antes do Natal, em nome de Jesus, nós estaremos com elas aí. Amém? Que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.